Querida ICB Recife, queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria, que prazer poder estar com vocês mais uma vez nesta noite de terça-feira. Estamos iniciando, através deste canal, mais um culto de RCE, nossa reunião de crescimento espiritual. Espiritualidade é algo para o qual devemos dar toda atenção. A pessoa espiritualmente bem estará bem em todas as áreas da sua vida. Mas se espiritualmente não estiver com saúde perfeita, inevitavelmente vai ter dificuldades e crises na vida emocional, física, profissional e também familiar. A espiritualidade é tão importante que até empresas hoje têm dedicado tempo a momentos de oração, a mensagens de reflexão bíblica, têm dado tempo e têm aberto um espaço para o religioso. Como está a sua vida espiritual? Cuide bem dela, continue zeloso dela, porque quanto melhor você estiver espiritualmente, melhor será. Quero dizer que é uma alegria poder contar com a sua companhia, estar junto com você mais uma vez para refletirmos na santa e bendita Palavra de Deus. Eu trago nesta noite o texto do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, do versículo 46 ao 52, onde nós temos o relato de um dos acontecimentos do ministério de Jesus nesta terra. Trata-se da cura de um homem que era cego e mendigo. Além de não poder ver, sentava-se à beira de uma estrada pedindo esmolas. Necessitava, portanto, da caridade pública para a sua sobrevivência. Quero fazer a leitura do texto, quero que você me acompanhe atentamente, porque logo depois vamos fazer uma explanação. Vamos refletir neste texto, que com certeza vai enriquecer a nossa fé, a nossa vida espiritual. Diz a Sagrada Escritura, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora.
Esse texto que nós acabamos de ler é um texto simples, de uma compreensão bem fácil. Na verdade, é um texto histórico. Ele diz que Jesus e seus discípulos foram para Jericó. Na primeira informação deste texto, nós encontramos Jesus em mais um de seus movimentos durante o exercício de seu ministério terreno, de seu ministério entre os homens. E o que nós aprendemos dos evangelhos, na história de Jesus, é que ele nunca fez qualquer movimento sem um objetivo, sem um propósito. Quando ele decidiu ir a Jericó, é porque existia um plano especial naquela caminhada, naquele movimento dele. Ele esteve em Jericó e quando ele saía da cidade, os discípulos o acompanharam e uma grande multidão daquela cidade juntou-se a ele. E Jesus então toma o rumo da cidade de Jerusalém. Enquanto ele ia passando à beira da estrada, junto daquele caminho, estava um homem chamado Bartimeu, cujo pai se chamava Timeu. Ele era cego e, além de cego, precisava pedir esmolas para viver. Talvez aquele homem tenha ido para aquele lugar de sempre, sentar-se à beira daquele caminho, imaginando ser aquele dia, outro dia como tantos outros que ele havia vivido. Era uma rotina que ele tinha. Todos os dias, parado à beira daquela estrada, pedia a todos que passavam ali. Certamente uns o ajudavam, comovidos pela sua situação. Quem sabe outros passavam ao largo, sem ligar nenhuma importância, sem ter nenhum sentimento, diante do apelo de alguém que precisava e apelava por ajuda. Tantos dias Bartimeu já tinha vivido essa rotina, mas aquele dia seria um dia diferente. O que ele provavelmente não esperava aconteceu. Jesus passou por ali. E quando Jesus passava com seus discípulos e uma multidão, a rotina daquela estrada foi quebrada. Houve uma movimentação que não era comum, que não acontecia no dia a dia e que não tinha acontecido em nenhuma época, em nenhum dia que Bartimeu ali estivesse. Porque quando Jesus decide agir na vida e no ambiente da gente, a rotina é quebrada, a mesmice desaparece, coisas novas começam a surgir, as coisas antigas precisam abrir espaço para o novo de Jesus que começa a acontecer. Certamente o Bartimeu, ouvindo aquele barulho, percebendo com a sua audição aquele movimento em comum, procurou se informar de que se tratava. E certamente alguém informou: Jesus e seus discípulos estão passando por aqui. Pelo procedimento do Bartimeu, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Provavelmente ele tinha escutado histórias, ensinamentos. Alguém ou diversas pessoas
já tinham falado para ele sobre Jesus. O tipo de apelo que ele faz nos faz acreditar nisso. Assim que Bartimeu ficou sabendo que era Jesus que passava por ali, ele não perdeu tempo. Ele abriu a sua boca e começou a clamar e pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta oração de Bartimeu revela também que ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, das profecias que falavam da vinda do Messias e que davam característica daquele que viria e seria o Salvador do mundo. Porque Deus havia escolhido na história antiga de Israel a casa de Davi, para que dela viesse o Messias, viesse o Salvador, um que seria rei, não rei como os reis humanos, que tem um tempo de vida e termina, tem um reino que chega ao fim, mas um que viria para ser rei, e ser rei eterno. E foi justamente nessa fé e nesta compreensão que o Bartimeu se dirige a Jesus. Observe que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo interessante acontece e algo que deve chamar a nossa atenção. Assim que ele começa a clamar e chamar pela presença e auxílio de Jesus, houve gente que se aproximou, vozes se fizeram ouvir, repreendendo-no. Disseram: cala-te, silêncio. Talvez alguém dissesse: você está nos incomodando. Outro pode ter dito: ele está muito ocupado, cercado pelos discípulos, com uma multidão, tem uma viagem a fazer. Ele não vai parar para te dar atenção. É provável que algo desta natureza tenha acontecido. Mas se ficarmos com a literalidade do texto, ele foi repreendido para não continuar a sua oração, o seu clamor. Mas nós aprendemos uma lição fantástica com o Bartimeu. Quando repreenderam-no, ele encheu ainda mais os seus pulmões e ele gritou ainda mais. Ele clamou com uma voz ainda mais alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insistiu no clamor. Ele insistiu na oração. Até que num dado momento Jesus parou e mandou chamá-lo. Alguém foi até onde estava Bartimeu, tocou-lhe e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele, Jesus, te chama. Olha a mensagem que o Bartimeu ouviu naquele momento. Primeiro, tem bom ânimo. Segundo, levanta-te. Terceiro, ele está te chamando. Nesta vida a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa se levantar e a gente precisa entender a importância do chamado de Jesus. Bartimeu entendeu. A Bíblia diz, no texto que li, que imediatamente, outro evangelho diz que de um salto, ele se pôs de pé, tomou a sua capa e lançou de si para trás. E guiado por alguém, chegou à presença de Jesus. Quando ele está diante do Mestre, ele ouve uma pergunta.
Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? Sem titubear, sem gaguejar, o Bartimeu diz: Senhor, que eu torne a ver. Jesus, eu quero enxergar. E Jesus então disse para ele: vai em paz, a tua fé te salvou. Em outras palavras, a tua fé, Bartimeu, em mim, tornou possível a sua cura. Vai-te em paz. E na mesma hora, a cegueira se desfez. Os olhos cegos de Bartimeu se abriram e ele pôde ver clara e distintamente. Para sua surpresa e grande felicidade, o primeiro rosto que ele viu, depois daquele tempo de cegueira, foi o maravilhoso rosto, a maravilhosa face de Jesus nosso Senhor. E o texto então encerra dizendo que ele viu e seguiu a Jesus estrada fora. Seguiu a Jesus por aquele caminho. Juntou-se aos seus discípulos, uniu-se à multidão que ia, e ele também foi, seguindo de modo determinante as pisadas do Mestre Jesus. Que experiência fantástica o Bartimeu teve. Que experiência transformadora aquele homem viveu naquele dia lá junto de Jericó. E eu gostaria, nesta noite, dizer para você que o Senhor Jesus, Ele continua de braços abertos, de mãos estendidas, de ouvidos atentos, para escutar o clamor de quem quer que seja, que de todo o seu coração se volta a Ele e busca a sua bendita face. Agora, me permita voltar um pouquinho e destacar alguns pontos essenciais nesta história, nesta experiência do Bartimeu. Primeiro, ele viveu um tempo de sofrimento, um tempo de escuridão, uma época de trevas. Perdeu a sua visão. Não podia guiar-se pelos seus olhos, pela sua visão. Era um homem que dependia nos seus movimentos e praticamente em tudo da cooperação dos outros. Já que ele pedia esmolas, até para sobreviver, ele necessitava da caridade pública. Essa passagem e este ponto que ressalto nos faz entender que aqui neste mundo existem estas experiências desagradáveis, de tristeza, de sofrimento. O Bartimeu experimentou isso. Segunda coisa que ressalto é que o Bartimeu carregava fé no seu coração. Ele tinha confiança em Deus. Tanto que quando ele ficou sabendo que era Jesus, ele não perdeu tempo. Ele levantou sua voz, ele clamou, ele buscou a presença de Cristo. Não importa onde a gente esteja, o que a gente esteja vivendo, qual é a condição social, econômica e intelectual que a gente viva. Não importa o sofrimento que a história nos impôs. Não importa em que lugar estejamos, se dentro de uma catedral, se à beira de um caminho, como era o caso de Bartimeu, se dentro da nossa casa ou andando pelas ruas da cidade. Nós precisamos sempre caminhar, nós precisamos sempre estar, precisamos sempre viver uma fé convicta, inabalável,
no poder de nosso Senhor. Ele teve fé para chamar por Jesus. Mas assim que ele inicia sua oração, ele ouve vozes de repreensão. Ele ouve mensagens contrárias à sua atitude de fé, à sua decisão de orar. A oração é algo muito importante. É uma prática indispensável na vida da gente. A oração é tão importante que a sociologia, através de pesquisas, já confirmou que desde a sociedade mais primitiva até o nosso tempo, em todo o tempo, em todas as épocas, em todas as culturas, os homens sempre oraram e continuam orando. A Bíblia nos ensina que a humanidade vai orar e vai orar até o final, até a conclusão de tudo. Uns estarão fazendo a verdadeira oração de ligação a Deus, outros fazendo oração idólatra, e alguns até invocando poderes da natureza, mas todos oram. A oração, ela tem uma importância fantástica. Momento de oração é um momento de encontro com Deus. É um momento de diálogo, de comunhão com Deus. E por isso é de uma importância extraordinária. Mas por isso mesmo existem muitas forças que conspiram contra a atitude da oração. Vejam que o povo estava caminhando com Jesus, mas bastou Bartimeu clamar e vozes para silenciar a sua oração apareceram. Tome cuidado. Pode existir alguém, podem surgir vozes próximo de você, no seu ambiente de trabalho, nas suas amizades, até mesmo dentro da própria família. Vozes que queiram silenciar a sua oração. Mas aí nós precisamos ter a atitude que o Bartimeu teve. Qual foi a atitude dele? Quanto mais o repreendiam, mais ele orava, mais ele clamava, mais forte, mais alto, ele levantava a sua voz. Assim deve ser a nossa atitude. Não podemos, por nada nem por ninguém, deixar de orar e de buscar a presença de Deus. O Bartimeu fez isso e Jesus parou. Veja que coisa impressionante. Jesus interrompeu a sua caminhada, deu um tempo na sua viagem, parou para dar atenção a um homem que orava com fé, com confiança no seu nome. A sua oração chama a atenção de Deus. A sua oração faz com que os ouvidos do Altíssimo se inclinem. A sua oração faça com que Ele misericordiosamente e compassivamente pare e se volte para você, para te atender e para te abençoar. Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. Jesus também está chamando você. Um dia ele chamou Bartimeu. Um dia ele me chamou. Um dia ele chamou tanta gente. E hoje ele está chamando você. Você que ainda não viveu um encontro real com ele, uma experiência transformadora com a sua presença gloriosa. Não importa o seu nome, ele está chamando você para entrar na presença dele e viver algo sobrenatural na sua vida. Agora, um outro detalhe, um outro ponto que quero ressaltar é a atitude do mensageiro, a forma como ele se dirigiu ao Bartimeu quando é enviado por Jesus para chamá-lo. Ele chegou para Bartimeu e disse: tem bom ânimo, levanta, ele te chama.
como está a sua vida de fé? Como está a sua vida de oração? Como está o seu ânimo? Como está a sua disposição? São perguntas importantes. Pense a respeito disso. A mensagem que o Bartimeu recebeu antes de estar na presença de Jesus para ser curado da cegueira foi: tem bom ânimo, anima-te, ponha-se de pé, levante-se. Jesus está te chamando. Jesus está convocando você. Vamos lá. E o que o Bartimeu fez? Levantou de imediato, lançou para trás de si a sua capa e foi. Agora ele está na presença de Jesus. A sua oração o aproximou de Cristo. Ele está diante da presença daquele que tem todo o poder, todo o domínio e toda a autoridade. E aí aquele que tudo pode lhe pergunta: que queres que eu te faça? Alguém pode dizer que Jesus fez uma pergunta desnecessária. Era evidente que o homem estava cego e ele queria enxergar. Mas quando Jesus fez a pergunta, ele estava usando a técnica da psicologia moderna. A psicologia ensina que uma pessoa, para ser curada, para se livrar de uma situação desconfortável, para se restaurar de alguma crise, sair de algum mal, ela precisa desejar isso e estar certa de que quer isto e deseja tão somente isto. Enquanto isso não acontece, não é resolvido no interior da pessoa, ela não terá como superar as suas situações desconfortáveis e desfavoráveis. O Bartimeu poderia ter outra intenção, pedir a Jesus que desse um jeito para que ele tivesse dinheiro e nunca mais precisar pedir esmola, sentar à beira de um caminho, à luz do sol, recebendo poeira de uma estrada. De repente ele não quisesse, no primeiro momento, e como coisa principal, ser curado. Mas o Bartimeu não tinha dúvida, ele sabia o que queria. Ele queria se livrar da cegueira. E ele não titubeou na resposta. Ele tinha objetivo. Ele sabia o que queria. E ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver, como aparece aqui no Evangelho de Marcos, pode indicar que um dia ele enxergava, um dia ele viu, ele não nasceu cego. Durante a sua vida, ele teve a infelicidade de perder a visão. E ele queria recuperar o que ele havia perdido. Você tem que pedir a Deus, mas pedir de modo objetivo. Pedir com convicção, sabendo o que você quer, o que você deseja, e acreditando que Ele sim, Ele pode resolver a sua situação. Quando o Bartimeu dá a resposta a Jesus, então veja, enxergue, volte a enxergar. A sua fé te salvou. Sua fé em mim, disse Jesus, tornou possível a sua cura. Então veja, e vai em paz. Imediatamente a visão retornou. Bartimeu superou o seu sofrimento, recuperou o que ele havia perdido. Você perdeu alguma coisa? O que foi? O que foi de valor que você perdeu? Não importa se no sentido financeiro, profissional, familiar, emocional, físico, moral, no sentido que for. Qual foi a sua perda? Jesus quer trazer isso de volta para você, te dar o poder de recuperar. Quem sabe recuperar a alegria de outros tempos, a felicidade de outros tempos. Quem sabe recuperar você que já andou com Ele, já caminhou na sua presença e hoje está afastado, mas Ele quer trazer você de volta. Ele quer recuperar você espiritualmente. Ele quer recuperar você no sentido de fé, no sentido moral, espiritual. Ele quer trazer novidade de vida para você.
O Bartimeu recebeu imediatamente a restauração da sua visão. Mas aí vem o último detalhe que eu quero pontuar com você nessa mensagem. O Bartimeu enxergou, mas não foi embora para casa. Não foi encontrar seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, fazer uma grande festa, porque afinal ele voltou a enxergar. Não. Ele seguiu Jesus. Ele seguiu os passos do Mestre. Ele fez um compromisso de vida. Ele não queria apenas ser curado de uma cegueira física. Ele queria viver em comunhão com o Senhor. Ele queria seguir os seus passos. Ele queria andar na sua presença. Isso me ensina que o Bartimeu foi além do milagre. Ele não queria apenas um benefício temporário. Ele queria viver a vida dele com Jesus. Ele queria estar em comunhão com o Senhor todos os dias da sua vida. É assim que devemos proceder. Eu gostaria de, concluindo, dizer para você: tenha fé, tenha bom ânimo e levante-se de onde e da situação que você está. Tenha fé, porque a fé remove montanhas. Tenha fé, porque a fé, segundo o apóstolo João, é a vitória que vence o mundo. Tenha fé. Com a fé, a gente consegue o que não conseguimos com o dinheiro, o que não conseguimos com a amizade, o que não conseguimos através da capacidade e do poder da ciência. Com a fé, a gente consegue o impossível. Com a fé, a gente entra e penetra o sobrenatural e é envolvido pelo sobrenatural e milagres acontecem. Milagres só pela fé. Então tenha fé. Mas tenha também ânimo e bom ânimo. Gente desanimada para, desiste. Gente desanimada retrocede. Gente desanimada foge. Gente desanimada paralisa-se. Gente desanimada desiste. Tem muitas pessoas que começam e nunca terminam. E há aqueles que já começaram muitas coisas e pararam no meio do caminho. Começaram um curso e pararam. Começaram a vir à igreja, estabeleceram um relacionamento com Deus, mas pararam. Começaram a construir o sonho de realizar algum projeto na vida, mas surgiu uma dificuldade e eles pararam por causa do desânimo. Tenha bom ânimo. Não fique aí abatido. Não fique aí pensando em desistir, deixar tudo para lá. Levante a cabeça. Anime-se. O Senhor está contigo. Tenha fé, tenha bom ânimo e se levante. Bartimeu levantou de um salto. Levante dessa situação de penúria, de queixa, de reclamação que você está. Anime-se. Jesus está te chamando. Ele chama você. Te chama pelo nome. Fala ao seu coração agora. Toca a sua alma. Essa emoção que você sente, essa reação interior que vem, é porque Jesus tem um plano na sua vida. Está te chamando. Venha para Ele. Ele quer te abençoar. Ele quer transformar a sua história. Como está o seu ânimo? Como está a sua fé? Isso faz toda a diferença. E por último, concluindo de fato, faça um compromisso de andar com Deus, de servir a Jesus Cristo. Você pode fazer isso aí agora na sua casa, pode começar a fazer isso a partir de hoje. Assim que tudo normalizar, você vem ao templo, você vai participar conosco de um culto festivo, alegre, e nós vamos adorar a Deus assim e servir a Deus juntos até o fim. Ser fiel até o fim, porque Ele nos dará a coroa da vida eterna. Que Deus, o Senhor, possa te abençoar com toda sorte de bênçãos, não apenas agora, mas para sempre, em nome daquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero agora convidá-los
para orarmos juntos. Vamos orar, família reunida, todos numa só fé. Bartimeu orou e saiu da situação indigna, humilhante, de sofrimento que ele vivia. Sabia que nesse momento de oração tudo pode mudar na sua vida, tudo pode mudar na sua família, tudo pode acontecer diferente a partir de agora. Então, vamos crer, vamos nos unir e vamos orar juntos. Querido Deus, soberano e eterno Pai, em nome de Cristo nosso Senhor, nesta noite, levantamos a Ti a nossa voz, oramos unidos numa mesma fé. E eu quero Te pedir, estende as Suas mãos sobre esta pessoa que se une comigo neste momento de oração. Pai querido, tenha misericórdia. Cura o doente, liberta o oprimido ou viciado, dê paz ao aflito, alegria para o triste, ânimo para o desanimado, forças para aquele que encontra-se fragilizado diante de situações e circunstâncias que tem enfrentado e que tem vivido. Que a Tua paz alcance o coração, sossegue a alma, silencie a agitação da mente. Que venha, Senhor, uma tranquilidade sobrenatural, porque o Senhor nos dá a Sua paz. Bartimeu clamou a Ti. O Senhor parou para atendê-lo. Ele foi curado. Ele foi salvo pelo poder da Tua santa mão. Querido Jesus, conforme a necessidade de cada um que se une comigo nesta oração, toca com a Tua mão poderosa. Manifesta Teu poder sobrenatural. Sara e abençoa. Essa é a nossa oração, agora e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus, minha irmã. A bênção do Senhor é sobre ti. A mão de Cristo tocou você. Creia, você está abençoado. Eu quero lembrá-los que terça-feira que vem, às 19h30, nós voltaremos com outra RCE e conto com a sua participação. Avise para os seus amigos, compartilhe aí, chame os seus vizinhos para estarem conosco. Antes disso, no domingo, às 9h da manhã, nós estaremos juntos por esse mesmo canal. Estaremos nosso culto de celebração dominical, ministrando mais uma palavra de Deus ao seu coração. Faça o mesmo. Reúna a sua família, convide os amigos, compartilhe aí a informação, chame todo mundo. Cada um da sua casa pode acessar e ter esse momento de reflexão, de adoração com a gente. E domingo que vem será a celebração da ceia, Santa Ceia para os membros da igreja. Então, nós vamos ter o nosso momento aqui de transmissão do culto. Como a gente faz todo domingo, a gente vai seguir lá na página da Igreja ICB Recife, no Facebook, e nós vamos estar numa live fazendo a celebração da Santa Ceia online. É o meio, é o recurso que nós temos no momento, devido a esse distanciamento e isolamento social que nós estamos sujeitos a ele, por recomendação das nossas autoridades de saúde, nessa fase que estamos atravessando, mas que logo estaremos superando e vencendo. Que Deus possa te abençoar. E vamos estar juntos nesse tempo, numa mesma fé, e a oração, ela não pode parar, ela não pode silenciar. Para finalizar, eu quero lembrar aqueles que são membros da igreja, participam da nossa família ICB Recife, que você que é fiel, você que é dedicado no seu compromisso de entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, as suas contribuições para o sustento da igreja. A gente não está se reunindo presencialmente, não estamos podendo funcionar lá no templo, mas as despesas continuam as mesmas e chegam as contas.
Então eu agradeço a você pela sua fidelidade, você que tem contribuído com alegria, que Deus possa te abençoar, prosperar ricamente a sua vida. E você que ainda não fez, você que quer fazer, depositar seu dízimo, sua oferta de amor, de gratidão a Deus, e sendo companheiros nossos neste momento, nós deixamos aí disponível a conta bancária para você fazer isso. Se alguém tiver alguma dificuldade por meio bancário, você pode entrar em contato com a gente. Você que está numa célula pode entrar em contato com o líder da célula e ele vai dar todas as informações, nós daremos as informações adicionais necessárias, tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui, mas prometo voltar domingo com a celebração da ceia e terça-feira com a nossa RCE outra vez. Um grande abraço, um beijo na testa de todos. Deus nos abençoe. Que a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos abençoe. E eu termino com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o nosso Senhor, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus na terra e com esse povo permaneçam para sempre. Amém e amém. Diga amém aí e vamos seguir com fé, com ânimo e orando. O Senhor nos chama, estamos em seus braços e somos mais que felizes.